Irmãos e irmãs, a paz. Estamos hoje fazendo a memória de São Barnabé apóstolo. Ele que foi agregado ao número daqueles e daquelas que experimentaram em primeira hora a expansão do Evangelho. Para hoje, uma memória obrigatória desse que, embora não sendo apóstolo como os 12, por querer de Deus, foi tornado alguém a contribuir na construção da Igreja nascente. Hoje, terça-feira, 11 de junho, eu acolho o Senhor, a Senhora, lembrando sempre que Deus está comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma memória obrigatória, é um homem nascido em Chipre e que conhece a palavra do Senhor em Jerusalém, quando se está expandindo a fé, quando os apóstolos, os 12, já com Matias escolhido, como nós vimos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, já começa o anúncio. Paulo já está ali entre os que estavam experimentando a Boa Nova. O Senhor já lhe havia se apresentado a ele, a Paulo, e com esse encontro há uma conversão ao batismo com a figura de Ananias. E vemos hoje, na primeira leitura dos livros, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, toda essa movimentação de pessoas que acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. E quando então, entre essas pessoas, nós vimos que Barnabé é enviado até Antioquia. Quem era Barnabé? Diz o texto que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor devido a toda aquela proclamação, todo aquele testemunho. Barnabé parte para Tarso à procura dele, de Paulo em Tarso, e dali em diante são levados a Antioquia. É bonito porque neste texto, no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, nós temos que na cidade de Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Até então eram conhecidos como discípulos do caminho ou outras atribuições, mas é pela primeira vez em Antioquia que são entendidos como cristãos e daí em diante serão sempre designados desta forma, cristianos alter Cristo, ou seja, os cristãos são outro Cristo. A grande responsabilidade nossa de sermos sal da terra e luz do mundo. O texto de Atos 11 diz que, por força do Espírito, diante da celebração da liturgia, em honra do Senhor, em jejum, o Espírito aparece e diz: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de jejum e oração, os apóstolos ali presentes impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-no partir. É interessante porque o título de apóstolo é muito específico do Novo Testamento
e é muito próprio da escolha de Nosso Senhor. E é um termo das origens que nós não podemos, hoje em dia, nos outorgar. Eu sou isso, não. Os apóstolos são muito claros, os 12 escolhidos pelo Senhor, depois tem a queda e toda a traição de Judas. Para o Pentecoste, Simão diz que é preciso recompor o grupo dos 12. Teremos ali a figura de Matias, que quando depois de oração sorteado, ele é incorporado, então o grupo dos 12 volta a ser recomposto, na lembrança dos 12 anciãos, a lembrança das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, como dirá João no Apocalipse, as 12 colunas da igreja, dessa nova comunidade que anuncia o Evangelho. E tem aqueles que serão também a eles atribuídos o nome de apóstolos, mas que não fazem parte dessa escolha primeira. Saulo é aquele que será tido como também um apóstolo, ele não tem dúvidas a esse respeito. O próprio Senhor ressuscitado se lhe aparece a ele e o escolhe. É bom lembrar que, embora Paulo tivesse a consciência de ser ele um apóstolo, Paulo vai viver um tempo com Simão, Quefas e com os discípulos em Jerusalém, e depois, então, se dá aquela célebre divisão, que na verdade não é uma divisão como imaginamos, mas um ato pedagógico da igreja. Pedro, cuidando dos judeus recém-convertidos ao cristianismo, e Paulo com Barnabé, depois Apolo e outros, Silas, vão pregar aos gentios. E aí o Salmo 97 indica muito bem a mente de Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Ninguém está excluído do anúncio do Evangelho, porque crendo no Senhor, nós encontraremos a paz e a felicidade que tanto almejamos e que só Ele pode nos oferecer, paz conquistada a preço de cruz. E o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, é um convite para o anúncio, falando que o reino dos céus está próximo, pede que nós não levemos nada, que nós confiemos no Senhor e que ofertemos a paz. E se naquela casa houver quem é digno dessa paz, irá recebê-la. Se não houver, essa paz voltará. A pergunta: eu, o Senhor, a Senhora, estamos sendo dignos dessa paz? E como ser? Desejosos, abramos e peçamos ao Senhor, dai-nos sua paz. Quero só concluir lembrando meu querido amigo Padre Ednilton, conhecido por tantos na Bahia como Padre Black. Ele me lembrou que Nosso Senhor foi afligido, tanto no deserto como no horto, e os anjos foram consolá-lo. Então ele pediu: peça aos anjos que venham te consolar. É isso que eu tenho feito. Anjos consoladores, venham até mim, me console, me ajude a aprender com o sofrimento, me ajude a ter a compreensão e o valor da cruz sobre os ombros, me ajude a prosseguir. Afinal de contas, Deus está comigo. Sobre a água e sobre nós, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom. Pater,